Amém. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Jonas. Há um momento no Evangelho que o próprio Senhor Jesus diz assim: olha, eu não vou te dar um outro sinal, além do sinal que já está posto, que é o sinal do profeta Jonas. Jesus faz menção dessa passagem do profeta Jonas, que para muitos estudiosos, muitos céticos, muitos daqueles que querem a Bíblia com ciência, querem explicações da Bíblia. Acharam aí? Está difícil Jonas aí, irmãos? Esperar a baleia cuspir ele fora, aí você acha, né? Acharam aí? Precisa ter o costume de ler a Bíblia, irmãos, né? Aí o que acontece? Vamos com tudo de novo. Jesus menciona essa passagem de Jonas, e quando Jesus menciona, meus irmãos, quando Jesus menciona, né, ele nos dá a credibilidade de que isso não foi uma historinha apenas, mas um grande milagre acontecido. Ele diz assim: esse sinal é que vocês têm que crer. Agora, você pegar uma pessoa que a fé dela é mais científica do que outra coisa, e ela é racional de tudo e tal, impossível uma pessoa viver no ventre de um peixe, numa baleia, não fala baleia, mas fala um grande peixe, sei lá, não é? Por 3 dias. Como é que ele respirou lá dentro? Como é que ele se alimentou lá dentro? Como que pode uma pessoa inteligente como vocês, tal? Tem pessoas aqui, nós temos doutores aqui, temos professores aqui, como é que vocês acreditam numa historinha dessa? Por isso que para nós é um milagre. Não tem? Milagre é você crer ou não crer. Por isso é um milagre. Por isso que Jesus fez menção como um grande sinal. Eu não vou te dar outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, que já está aí. Então, irmãos, vamos entender espiritualmente, sabe, o que o Senhor quis dizer com isso. O que conduziu esse homem ao ventre do peixe? Muito mais importante, por que de tudo isso, não é? Do que ficar tentando adivinhar como é que ele respirou dentro do peixe. Eu não estou nem aí como é que ele fez dentro do peixe. Eu só sei que, se a Bíblia falasse assim, que Jonas engoliu a baleia, ela ficou 3 dias na barriga dele, eu ia acreditar. Se Jesus falasse assim: creia nesse sinal lá. Ou você crê, ou você não crê. Não é que você seja bobo ou seja ignorante, não. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê. Eu só sei que acontece, e para mim basta que acontece. Eu quero da Bíblia, eu não quero explicações da Bíblia, eu quero revelações da Bíblia, eu quero a bênção da palavra de Deus sobre a minha vida. Estou aqui para discutir a Bíblia, né? Às vezes eu vejo esses programas de televisão que me deixa nervoso, sabe? Por quê? Porque eu vejo lá, eles colocam um sacerdote da romana, colocam um pastor, colocam um ateu, colocam um espírita, né? E começa um debate ali só para dar audiência, que nunca tem um resultado, né? Você reparou, nunca chega num consenso. Um fala uma besteira, outro fala outra. Quer dizer, se eu for discutir, que eu já não discuto, mas se eu for discutir ou comentar a Bíblia com uma pessoa, a primeira coisa que eu vou perguntar para ela é o seguinte: meu amigo, tudo que eu sei, tudo que eu creio, tudo que o meu coração está colocado, está nesse livro aqui. Você aceita isso aqui como a palavra de Deus? Você crê na Bíblia? Se você crê na Bíblia, nós vamos abrir a Bíblia e vamos discutir à luz da palavra, né? Agora você pega uma pessoa e fala assim: olha, eu vou discutir. Ele fala assim: mas eu não creio nisso aí não. Isso aí é um livro aí que, sabe? Então não adianta você discutir, porque tudo que nós vamos discutir está baseado aqui. Ele não crê nesse livro, então é uma discussão vã.
Uma discussão vã. Pérola para porcos, diz o Senhor. Então não adianta nada. Então você vai discutir com o espírita, é difícil. Ele tem os argumentos dele, você tem o seu, discute, cada um vai para o seu lado e não adiantou nada. Porque tem que ter o mover do espírito, porque quem convence do pecado e do juízo, quem convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. A própria palavra de Deus nos ensina que não é por força nem por violência. Quantas vezes você quis que uma pessoa entendesse a Bíblia, quer abrir a cabeça da pessoa e colocar a Bíblia lá dentro? Não adianta. É via coração, é via fé, não é? É um mover do Espírito no coração da pessoa e ela sentir que aquilo é a palavra de Deus e é verdadeira, e acontece na sua vida. Essa é a questão de todas as coisas. Então, irmãos, não adianta ficar discutindo isso, discutindo aquilo, que acaba não levando a nada, acaba denegrindo até a palavra de Deus, não é? Que você fica sem fundamento. Não adianta você abre esse livro e mostra, ele abre o dele e mostra o dele, né? Aí chega aquela pergunta célebre: como que Deus escreveu? Quem que escreveu? Vai me dizer que Deus que escreveu a Bíblia? Não? Foi os homens que escreveram a Bíblia. É lógico que foram os homens, ia ser um cavalo que ia escrever a Bíblia. É o homem que escreveu a Bíblia, claro que é o homem que escreveu a Bíblia, só que são homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O que eles queriam que fosse o quê? Claro que foi o homem que escreveu, claro que foram os evangelistas que escreveram o Evangelho, claro que foram os profetas que escreveram seus livros, evidentemente, homens inspirados por Deus. Como é que um homem como o profeta Isaías pode descrever, né? Principalmente, todo o livro dele é o mais messiânico de todos os profetas, mas principalmente o capítulo 53, como é que ele pode descrever Jesus Cristo com uma propriedade daquela forma, somente 750 anos antes? Porque nós falarmos de Jesus, hoje, nós temos a palavra que nós lemos e aprendemos dela, então nós falamos de Jesus. Ótimo que falemos de Jesus, mas nós já aconteceu. É mais fácil de você falar de uma coisa que já aconteceu, mas vem o profeta Isaías e descreve ali o sacrifício de Jesus, de uma tal maneira, né? Jeremias lá também descreve certas coisas, quer dizer, mas principalmente Isaías, né? De 750 anos, eu estou falando 750, não estou falando 75, nem 7,5, 750 anos antes, ele profetiza e escreve com essa propriedade. É ou não é o Espírito Santo de Deus? Então, irmãos, ou crê ou não crê. Vamos ler alguns versículos, eu vou passar, é um livro curto, fazer alguns comentários a respeito de Jonas. Ou você crê, ou você não crê. Diz assim o livro de Jonas: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te. Olha a ordem, ele não pediu, ele não falou por favor, ele não falou se possível. Tem certas coisas que o Senhor vem e ele é imperativo. Buscai, batei, invocai, despertai, levantai, quer dizer, é ordem. Ele não está falando se você pode ou não pode. Ele não está consultando a tua carne nem teu sangue. Ele está dizendo: faça. Faça. Ele chega aqui: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, né? Quer dizer, o que aconteceu aqui? O Senhor vai dar uma ordem para esse homem de Deus, fala assim: olha, Jonas, levanta e vai até da grande cidade de Nínive. Vocês vão ver, eu vou entrar alguns detalhes da cidade, né? Que ela era grande, ela era forte, ela era importante, né? Mas tinha tanta porcariada lá dentro que essa iniquidade, né? Essa malícia, que Deus usa essa palavra aqui, essa malícia subiu até Deus, incomodou a Deus. Mas Deus, querendo dar uma chance a esses ninivitas, diz ao seu profeta: você vai lá, levanta, quer dizer, se mexe, vai lá
né? E diz para eles aquilo que eu tenho para dizer. O que ele faz? O profeta Jonas ignora isso de Deus, quer dizer, ignora não, ele simplesmente desobedece, e Nínive está desse lado, ele vai a Tarsis, e pega o naviozão lá e vai para o outro lado. Quantas vezes Deus chega e fala assim: olha, você tem essa caminhada, tem para você uma determinada incumbência para você, e você simplesmente ignora, simplesmente você tem outros sonhos, outros atrativos, e você sai do caminho do Senhor, outros interesses, porque sonda-me, enche-me, usa-me, né? Daquela música que diz assim: em qualquer hora, certo? Em qualquer lugar. Toca o telefone às 2 da manhã, é a qualquer hora. Você dá uma garfada assim, a primeira garfada que você senta no almoço toca, você volta o garfo, atende, em qualquer lugar. Eis-me aqui, usa-me, não é isso que nós cantamos? Em qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Não, agora, pelo amor de Deus, é feriado prolongado, eu mereço, né? Eu estou em viagem, eu estou em qualquer hora, em qualquer lugar. Ele manda e, né, esse cidadão vai, Jonas, a essa cidade, né, para Tarsis, descendo até Jope, que era onde era o porto ali, acha um navio que vai para Tarsis, vai para Jope, pega o navio, vai para Tarsis, né, pagou a sua passagem, pôs a sua passagem, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, quer dizer, foi nos porões do navio, para ir ter com eles em Tarsis, de diante da face do Senhor, quer dizer, saiu daquilo que Deus tinha mandado. Ele queria fugir daquilo que Deus tinha mandado a ele. Diz aqui no 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Quem mandou o vento? O Senhor. Foi o diabo, não. O diabo, ele é incansável, o diabo ele é tentador, o diabo é o nosso adversário, o diabo é o nosso inimigo, ele é tudo isso, mas também tem uma costa larga miserável. A gente joga tudo nas costas dele, às vezes a maioria, 70% do nosso erro é nosso, é da nossa carne. O diabo só usa isso, o diabo só é oportunista nisso, o diabo só toma ocasião nisso. Mas quem abre a brecha é a nossa carne, é a nossa vontade, é o nosso erro, é a nossa concupiscência. Tá? Então o que acontece? Manda-se um grande vento. Por quê? Porque desobedeceu. E o que acontece aqui? E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então não era mole não, irmãos, ia rachar o navio no meio. Deus não está para brincadeira. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Você imagina a confusão. Os marinheiros eram arregimentados, né, para trabalharem nesses navios mercantes e tal, e tinha de tudo. Tinha toda a raça, tinha todo o credo, né? Tinha de todo tipo lá. E quando o negócio apertou, cada um correu para o seu. Começaram a pedir para deuses estranhos, começaram a pedir para isso, para aquilo, começaram, né? Talvez no nosso tempo, quem já esteve num avião aí pegou uma turbulência, né? É uma coisinha triste, né? Cada um, aquele silêncio, mas todo mundo assim, né? Se pudesse acender uma vela, o outro acendia, se pudesse trazer o terço, o outro acendia, se pudesse, né? Os camaradas iam fazer de tudo, cada um apela para aquilo que crê. Aconteceu isso nesse navio, eles começaram a pedir, cada um para o seu Deus, está escrito aqui, cada um para aquilo que cria, né? E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, quer dizer, tudo que era peso, eles estavam lançando fora. Acontece na nossa vida, irmãos. Nós, às vezes, temos algumas coisas erradas, que nós precisamos nos despojar de algumas coisas, lançar fora da nossa vida alguns pesos que estão nos afundando. Às vezes carregamos pesos que nos afundam. Sabe, irmãos, você carrega um sentimento de vingança que às vezes te afunda, você carrega um peso de raiva de alguém que isso te afunda. Não é a pessoa, é você que está afundando, é o teu navio que está quebrando.
Porque você está carregando esses pesos e você precisa, para não afundar, lançar isso fora. A palavra de Deus diz assim: limpa o teu coração, né? Joga fora isso. O Senhor diz assim: tomai o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Quer dizer o seguinte: lança o teu que é pesado fora, lança o teu né? Esse jugo que não é suave, que é muito pesado para você, lança o teu fora e pega o meu. É isso que Deus está falando para nós. Está mostrando aqui que é assim que funciona. Não, mas o que aconteceu aqui? Eles começaram a jogar tal, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens dormente? Que ele estava dormindo lá no porão. Quer dizer, acontecendo toda essa parafernália, e o cidadão estava dormindo lá no porão, sabe? Não estava nem aí com o que estava acontecendo. E o mestre do navio chegou-se e falou assim: ó, que tem aí dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Todo mundo está invocando o seu, invoca o seu aí. Né? Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um do seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos. Eles começaram a ter essa mania do adivinho, para ver quem era o culpado de tudo isso. E caiu em cima de quem? Do Jonas, que estava lá no porãozinho. Então disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Quer dizer, você que não está pedindo a Deus, você é o culpado. Né? Que ocupação é a tua? Quer dizer, o que você faz na vida? De onde você vem? Quem é você? Qual é a tua terra? E ele diz assim: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, a terra seca. Ele declarou: eu sou hebreu, quer dizer, eu sou judeu, e temo esse Deus que fez o céu e a terra. Ele podia temer, mas queria desobedecer, desobedeceu. Tem muita gente da igreja que acha que, não, eu temo, da boca para fora, Senhor, 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 Senhor. Mas na verdade desobedece. Irmãos, vai chegar um momento, e a Bíblia nos narra isso, que diz assim: chegarão diante do Senhor e falou: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu curei, em teu nome eu realizei. E o Senhor disse assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Ele estava aqui confessando que conhecia esse Deus, era hebreu, mas obedecer que é bom, nada. E a palavra de Deus diz assim: é melhor você obedecer do que sacrificar. Então os homens se encheram de grande temor, disseram a ele porque sabiam que esses homens fugiam diante do Senhor, entenderam o que estava acontecendo, e disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E eles disseram: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa, olha só que ele sabia do erro, vos sobreveio esta grande tempestade. Nós realmente sabemos onde erramos, está legal? Não dá para enganar, nós não enganamos nem a nós próprios. Eu sei onde eu erro, o irmão sabe onde erra, você sabe onde erra, todo mundo sabe onde erra. Às vezes somos cara de pau de encobrir isso, mas que sabemos onde erramos, sabemos. O verdadeiro crente se conhece sozinho, sabe, irmãos? Junto com os outros tudo é fácil. Quando você está só, é que você vê se você é servo de Deus ou não. Quando não tem ninguém perto, você e Ele, na intimidade da presença de Deus. E o que eles fizeram? Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, tal. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa desse homem. Né? Eles começaram a pedir a Deus, e levantaram o Jonas, e o que fizeram? Jogaram o Jonas na água, não tenha dúvida. Lançaram o cara no mar. Ele era o problema, não é isso? Ele era o problema. Se não lançasse Jonas, o que ia acontecer com eles? Iam morrer. Iam perecer, né? E o que aconteceu? E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou a fúria do mar. O problema tinha sido jogado fora, o problema tinha sido lançado. Sabe, irmãos, precisamos lançar alguns problemas nossos fora do nosso coração. Sei lá, que Jonas está no teu porão aí, e você está indo a pique, e você está afundando. Que tipo de Jonas está aí? Você lançou um remo, você lançou alguns pezinhos, mas o Jonas está aí no porão, está lá dentro, está incrustado dentro do teu coração ali. Que Jonas é esse? Que nome?
Quem és tu? Eles perguntaram. Eu poderia perguntar: que Jonas está aí no seu coração? Que está te levando, afundando? Será que é o perdão? O Jonas do perdão? Será que é o Jonas da raiva? Será que é o Jonas do ódio? Será que é o Jonas da vingança? Será que é o Jonas, sei lá, de tantas outras coisas que pode da inveja? Que Jonas está aí no porão e está te levando a pique? E que você só vai pegar a bonança a hora que você botar ele fora, a hora que você arremessar ele fora do porão do teu coração. Sabe, irmãos, precisamos jogar fora aquilo que nos atrapalha. Às vezes você está passando alguma tempestade, e você começa: "Ei, diabo, não sei o que, não sei o que lá". Olha bem, vai nos porões, e veja se não tem nenhum Jonas dormente lá. Vai nos porões, e vê se não tem alguma coisa que você precisa lançar fora, para que você, a fúria se acalme sobre a tua vida. Pensa nisso, pensa, Às vezes estamos aí, de uma forma muito, sabe, querendo, o conversa está muito bonitinho, mas o porão está guardando as coisas que não deve. Às vezes é uma coisa pequenininha. Jonas não devia ser muito grande, né? Não, um homem normal. Às vezes o problema é pequeno, mas a causa, o estrago que ele faz é muito grande. Sabe? Muito grande. Às vezes é a falta de confiança. Por que você tem perdido o sono? Qual é o Jonas que está te perturbando, que você precisa botar fora? Que causa? O que está causando isso? O diabo não me deixa dormir. Esquece o diabo foi derrotado na nossa vida quando aceitamos Jesus. Ele pode querer tentar, ele pode querer fazer, mas, se você é um ungido de Deus, se você é um servo de Deus, o diabo não tem mais poder de tocar em você, não. Tanto é que não toca, que a Bíblia diz, ele não precisa tocar em nós. A Bíblia diz que ele vem com seus dardos inflamados. O que são dardos inflamados? Tem um brinquedinho que a meninada tem, que é uns dardozinhos e um alvo, Você não precisa chegar perto do alvo lá e enterrar no alvo, não. O dardo é o seguinte: você está numa certa distância, mas você pega o dardo e acerta o alvo. O diabo não precisa te tocar, porque no ungido ele não toca. Mas ele pode, de longe, de uma certa distância que você permite, ele com seus dardos, e tentar você. E acertar você. Mas lá em Efésios 6, o Senhor diz assim, que Ele dá uma indumentária para você. O escudo de Deus, a armadura de Deus. E Ele diz assim, que você está no escudo Para que precisa o escudo? Para que o dardo venha sobre a tua vida e tem um escudo te protegendo, ele não te atinge. Pela frente, geralmente o escudo está na frente. Aí ele diz assim, e aí a retaguarda? Ele fala: aí a retaguarda, você cinge os teus lombos com a verdade, e ela fica guardada também. Mas ele pode usar um tropeço, alguma coisa. Ele diz: então, calça os teus pés na preparação do evangelho da paz. Ali, e os seus pés ficam protegidos, e você caminha protegido, não é isso? Mas ele pode dar uma martelada por cima, sem acertar a tua cabeça, mas ele diz assim: então você coloca o capacete da salvação, e Deus acaba te dando uma indumentária, te protegendo, de todos os dardos inflamados do inimigo. Então você precisa crer dessa forma. E esse Jonas é lançado, ao mar. Aí o que acontece? Lançaram ele ao mar. No 16 assim: temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Quer dizer, começaram a fazer as promessinhas lá, Deparou, pois, o Senhor um grande peixe. Preparou, pois o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, porque os homens
tinham desistido já de Jonas, tinham jogado ele no mar, acabou o problema. Mas Deus tinha um propósito para esse homem, tinha uma ordem dada para ele, tinha uma incumbência que ele tinha que cumprir, porque foi ordenança de Deus. Ele não pediu, como eu já disse, ele declarou e falou, mandou. Então Deus vai lá, o Senhor manda um peixe, e esse peixe engole, tragou a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Tá? Quando Jesus falou assim, olha, eu não vou dar outro sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas, que já é dado, você faz uma analogia, que o Senhor Jesus Cristo desceria à sepultura, e por 3 dias ficou lá, até que ele ressuscitasse. O que aconteceu? Esse peixe conduziu Jonas até perto de onde o Senhor tinha mandado que ele fosse, né? E vomitou ele lá, expeliu Jonas, para que ele cumprisse a ordem de Deus, e libertasse aquela vida, porque ele acabou, de uma forma ou de outra, levando a bênção para aquela cidade de Nínive, que era a cidade a qual o Senhor queria usar de misericórdia para com ela, queria usar de bênção sobre essa cidade. Jesus Cristo vem e ressurge no 3º dia dos mortos, para nos trazer a mesma bênção de Deus, de libertação e de salvação e de misericórdia, porque aconteceu isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, amados, nós estamos fazendo a analogia que Jesus fez, porque Jesus sabia o que ia passar, era uma figura, né, do que ele iria passar. 3 dias, no capítulo 2, diz assim, orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Aí ele começou a orar, né? E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele respondeu-me, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Precisou ele ir para o inferno para gritar, precisou que o peixe engolisse o tal do Jonas para ele se tocar. Aí, no aperto, o que ele fez? Clamou a Deus. Eu acabei de falar para os jovens aqui, não espera quebrar o nariz e cair, não espera ter que descer no problema, não espera ter que acontecer a desgraceira para depois correr atrás. Vai no Senhor, busca o Senhor em primeiro lugar, o seu reino, né? Busca, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo faz, mas primeiro entrega, não espera cair, não espera a casa desabar. Mas nós temos uma máxima, que todo pregador fala isso, mas infelizmente é verdade, o crente só vai no aperto, o crente só vai quando arde ali, meu amigo, o crente só vai quando as coisas estão já no fundo do poço. Busca em suavidade. Parece que tem que buscar o Senhor só no trovão, mas Deus quer vir em você numa brisa, não precisa isso. Te dá a chance de você buscar, te dá a chance de você ser abençoado, te dá a chance de você ser liberto dos seus problemas. Mas parece que nós esperamos cair, parece que precisamos ir para o ventre do peixe, parece que nós precisamos chegar, olha, ele falou no ventre do inferno, no ventre do inferno, então assim, precisamos chegar lá, não podemos resolver isso antes, não podemos buscar Deus na satisfação, não podemos buscar Deus na hora que estamos bem, não podemos ser agradecidos quando Ele está nos dando as coisas. Precisamos que Ele permita que nos seja tirado, para depois a gente gritar, espernear. Parece que somos como crianças. A criança, né, meus irmãos, você puxou uma madeira, ela berra. Quer dizer, parece que precisamos ser assim. O que acontece, meus irmãos? Ele clamou desde o inferno e gritou, e ele começa assim, por que tu me lançaste, estou lendo 2:3, por que tu me lançastes no profundo, no coração dos mares? Precisou fazer isso por causa da desobediência dele. E a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornei a ver o templo da tua santidade. E vai indo, né? Depois ele diz assim, quando desfalecia, no 7, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Olha aí,
precisou quase ficar sem fôlego. E entrou a ti a minha oração no templo da sua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento, o que votei, pagarei. Está vendo aí? Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Mas vomitou Jonas aonde? Aonde Deus queria que ele fosse, né? Seguindo no 3 aqui. E veio a palavra do Senhor segunda vez. Está vendo aí? O salmista tem um salmo que diz assim: uma vez falou o Senhor e duas vezes a ouvi. Sabe? O Senhor necessita falar conosco uma vez só. E por que ouvir duas vezes? Ouvir e obedecer. Uma vez falou o Senhor e duas vezes a ouvi. Mas parece que quando o Senhor fala conosco, entra por aqui e sai por aqui, não é? E começou Jonas, e levantou-se Jonas e foi, levanta-te, outra vez, falou a segunda vez. Olha a ordem de novo, se não é a mesma que ele tinha dado lá. Levanta-te, de novo, e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Aprendeu, né? Aprendeu. Será que a gente aprende de primeira vez, ou nós vamos ter que ser engolido pelo peixe? Escolha nossa. E diz aqui: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era uma grande cidade em tamanho, sabe, irmãos? Em tamanho também. Os muros, eu tenho aqui na Bíblia, tem os comentários, e eles falam porque era uma grande cidade. Os seus muros eram de mais de 3 metros de altura, e largos o suficiente para largura, quer dizer, 3 de altura, e a largura suficiente para 3 carruagens. Olha só como era, que muro, hein? Naquele terreno lá, precisamos fazer um muro desse lá atrás do estacionamento. Cabia 3 carruagens, quer dizer, mais ou menos isso aqui, né? 1, 2, depende da carruagem também, né? Mas, a fortaleza que era Nínive. Além disso, Nínive era super protegida, porque além desses muros altos e largos, onde tinham os vigias, né? Nínive tinha aquele fosso, sabe aquele negócio de água em volta assim, que não permitia o aproximar-se nos muros. Além do muro ser alto, tinha o fosso, né? Já viu aqueles filmes que tem o jacaré que come os caras aqui, cara? Não sei se tinha jacaré lá, mas aquele fosso, aquela água que fica de volta do muro, quer dizer, era uma cidade super protegida, né? Uma cidade que tinha o seu valor. Mas você quer ver como que Deus tratava essa cidade? Eu vou pular algumas coisas aqui só para você entender. Lá no 4:11, diz assim: eles não sabem, o Senhor falando, eles não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais, que ele estava falando aqui, não hei de ter compaixão de grande cidade e tal. Eles não sabem discernir a sua mão direita da sua esquerda. Quer dizer, uma cidade grande, uma cidade forte, uma cidade que vencia as batalhas, uma cidade que tinha um poderio muito grande. Ela tinha 96 quilômetros, né, de extensão, de raio, né, de diâmetro, quer dizer, a extensão dela. Quer dizer, era uma cidade grande, habitavam ali, podia ter até 300 mil pessoas dentro daqueles muros. Olha o tamanho da cidade. Mas Deus olha e fala assim: precisa ir pregar para eles lá. Eles não discernem a direita da esquerda. Como é que uma cidade tão grande, com um poder tão grande, não discerne isso? Irmãos, às vezes nós vemos pessoas que são poderosíssimas. Às vezes nós vemos pessoas que têm o poder nas mãos,
às vezes muitos políticos, às vezes muitos comandantes, às vezes, meus irmãos, e você fala, puxa, esse pode, esse chegou lá, esse tem um cabedal, esse tem diplomas, mas se você olha na sabedoria de Deus, das coisas mais rudimentares, ele não discerne a direita da esquerda, não discerne. A aparência engana muito, mas muito. Às vezes nós ficamos falamos com homens aí proeminentes, tal. Você conversa 10 minutos com eles, você fala alguma coisa de Deus para eles, que para nós é rudimentos, para nós estamos tão habituados com a palavra, mas o que acontece? Ele olha assim e fala assim, puxa, eu não tinha pensado nisso. Ele desconhece tudo. Por isso que a Bíblia diz que sábio não é aquele do muito diploma, mas sábio é aquele que ganha almas. A sabedoria de Deus é outra coisa, né? E esses homens ficam, o diploma vale muito nos seus efeitos, nos seus lugares, em outros não. Eu não estou dizendo que é errado, não é bom você estudar, é bom você ter o cabelo, eu sempre prego, vocês sabem disso, a minha opinião a respeito disso. Mas, junto com isso, cresça na graça. Olha só, Deus não fala para você crescer só no conhecimento. Ele diz para você crescer na graça e no conhecimento. Tem que crescer os dois iguais. Porque tem hora que o conhecimento vale muito. Tem hora que o conhecimento não vale nada. Vale a prática, vale o que Deus ensinou, vale aquilo que você viveu. Lembra que eu preguei aqui há um tempo atrás e disse assim, olha meus irmãos, você está num avião, certo? Tem um índio que é analfabeto, miserável, sabe? Aqueles índios não sabe nada. Vai tirar flecha e comer lagarto lá, né? E tem um engenheiro da NASA com você no avião. E o avião cai. Tem que morrer um e um sobreviver. Você escolhe quem? O índio, que não sabe ler, não sabe fazer nada, que anda pelado lá e tal, ou você escolhe o engenheiro da NASA, você vai cair numa floresta. Quem que você escolhe? É o índio, né? O diploma do engenheiro da NASA não vai servir para nada na floresta, né? Primeiro que o índio, o camarada da NASA não sabe onde está. Eu precisaria de um instrumento, uma bússola, eu preciso para sair daqui. O índio fazia, o vento é por aqui. Eu vi num filme isso. Viu? É verdade. Então a sua sabedoria vale, a sua inteligência vale determinados lugares. Por isso, até a tua sabedoria da palavra vale em determinados momentos e lugares. Como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra colocada a seu tempo. Né? Esse homem aqui vai, meus irmãos, né? e vai e prega, então, quando ele fez a vontade, a vontade de Deus ali, e no capítulo 3, versículo 10, quando ele acabou de proclamar todas as coisas para aqueles homens de Nínive, esses mesmos nessa cidade que estava perdida, né? Eu vou ler o 6 primeiro, 3:6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou-se das suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza. Pano de saco quer dizer, é uma vestimenta de formato de um saco mesmo, feito de material grosseiro, que é o símbolo de pranto e arrependimento. Esse é o vestir-se de saco, literalmente. Então o rei, que era o bom da cidade ali, o que ele fez? Ele se despojou das suas vestimentas de reais, quer dizer, da sua sabedoria, tal, não discernia nem à esquerda nem à direita. Ele se tocou disso, quando ele ouviu as verdadeiras palavras que o profeta trouxe na obediência, quando ele obedeceu a Deus, né? E ele tomou essa atitude, e assentou-se sobre cinza, né? E fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, por mandato do rei, e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, não se bebam água, mas aos homens, os animais estão cobertos de panos de saco, quer dizer, todos se arrependam. Ele tinha decretado isso,
né? E no 10 diz assim: e Deus viu as obras deles, Deus notou o arrependimento deles, viu que eles tinham se convertido. Então ele diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Olha só, não fez. Então ele tinha 40 dias que ele falou: vai lá, profeta, fala, 40 dias a cidade vai ser destruída. Mas como eles se converteram, porque a palavra verdadeira foi pregada a eles, e eles se converteram dos maus caminhos, Deus então fez o quê? Se arrependeu do que tinha feito, do que ia fazer, e não mais fez isso, e deu o escape para esta cidade, tá? Depois nós temos aqui uma passagem que Jonas acaba ficando descontente com isso. Olha que coisa, ele acaba ficando nervosinho com isso, porque ele achou que Deus tinha que descer a mão neles mesmo. Você já viu algumas orações que às vezes você fala assim: Senhor, Senhor, até aquele que me persegue, Senhor, tem misericórdia dele, alcança ele, Senhor, alcança, quer dizer, você está entendendo? Você quer dizer para Deus como é que ele tem que fazer as coisas. Senhor, tem misericórdia dele, alcança a vida dele, né? Olha o que ele fez, Senhor, nada está oculto aos teus olhos. Você começa a falar para Deus, para quê? Estrangular o miserável, não é isso? Fazemos isso, pedra de tropeço, Senhor, arranca ele. E você vai lá: Senhor, os homens que atrapalhavam os teus homens lá, lepra na testa. Começa a lembrar para Deus o que ele fazia, né? E tal. Lembra de Jonadab? O Senhor enforcou ele no carvalho, né? Você quer que Deus enforque o cara, não é? Começamos a lembrar a Deus algumas passagens. Por quê? E Jonas caiu nessa. Ele vai, meus irmãos, e ele deita sobre a boboreira que nasce sobre a vida dele por causa do sol, para que o proteja, né? Essa boboreira nasceu, floresceu e morreu. Ele vai para com Deus e acha ruim, ficou com dó. Como que o Senhor deixa morrer essa planta que me protegeu? É os interesses só. Como é que o Senhor deixa? Como é que o Senhor faz isso? Quer dizer, ele não tinha pena, não tinha dó, não tinha misericórdia de um povo inteiro, e estava se queixando por causa da boboreira, hein? Ele ficou com raiva de uma cidade inteira que Deus deu de misericórdia, e ficou chorando por causa da boboreira que morreu, que secou. Isso Deus quer ensinar a nós alguma coisa, que nós temos que dar importância para as almas, que em primeiro lugar vem as almas na nossa vida para o cuidado para com elas, e depois as outras coisas poderão ser feitas, mas depois de cuidar das almas, certo? Eu tenho uma tia que tem 40 gatos, certo? Uma vez eu paguei um irmão para enforcar uns 20 e ela não deixou. Não enforcar não, estou brincando, modo de dizer, levar embora os 20, né? Mas o que acontece? Eu não estou falando que ela prefere os gatos do que outras pessoas, não, ela prefere os gatos do que ela mesma. Essa semana eu precisei ir lá e comprar comida e dar para ela, porque ela usou todo o dinheiro que ela ganha para comprar ração para os gatos. Ela não come ração. Entende onde eu quero chegar? Estão me entendendo? Não confunda o que eu estou falando. Prioridades. Gente é prioridade. Almas são prioridade. Está me entendendo? Então, irmãos, Deus quis ensinar alguma coisa aqui, tá? Mas Ele deu a chance para essa cidade, e essa cidade foi salva. Foi assim, foi poupada, não é? Mas o que acontece com a cidade de Nínive daí para frente? Jonas sabemos, a história ficou ali, Jesus citou, mas o que acontece com Nínive? Porque nós temos a impressão, meus irmãos, que uma vez que Deus nos abençoa,
nós estamos abençoados e acabou. Nada mais nos atinge, nada mais nos dá problema, nada mais acontece conosco, mas não é assim não. Você sabia que Deus tem um limite? Tem um limite. Não, Deus é ilimitado no amor, mas Ele tem um limite de justiça, um limite de verdade, né? Um limite. Abra, por favor, no profeta Naum. Eu vou explicar onde fica Naum. Você está em Jonas? Vai uma folhinha, vai a sua linha para frente. Passa por Miqueias. Quebrei seu galho agora, hein? E chega em Naum. Alguém, acharam Naum aí? Não vai para frente, você pega o Na2. É o Naum que eu quero. Aí? Alguém aqui em sã consciência, quero verdade agora, já leu o livro de Naum? Não. Esse é não ou sim? Não entendi. É sim ou não? Não. Alguém já se deu o trabalho de ler o livro de Naum? Você sabe do que se trata o livro de Naum? Esse profeta, chamado profeta pequeno, não porque tinha pouco poder, pequeno porque as suas escrituras são pequenas, o livro é curtinho, não é? O que acontece com o livro de Naum? Ele narra uma destruição de uma cidade. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Que cidade é essa? Nínive. Mas Deus não tinha libertado Nínive. Deus não tinha dado a chance para Nínive. Deus não tinha poupado Nínive. E agora essa Nínive, essa própria Nínive, isso ocorre 100 anos, certinho. 100 anos depois. Você passou aí 4 páginas, mas essas 4 páginas soma 25 anos cada uma. 100 anos se passaram de Jonas para Naum. E o que acontece? Quem estava de novo na berlinda? Nínive. Uma cidade grande, ele fala de novo aí, cidade grande. Mas por que será que Deus se irrita com Nínive outra vez? Vamos ver? Vamos lá. Peso de Nínive, está vendo aí? Deus já começa a mandar uma bala aqui. O que é peso, hein? Peso é o peso, meu amigo, né? Fardo, dificuldade, luta, problema, tribulação, peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita, que é da cidade dele. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Olha o 3. Esse você precisa arriscar na tua Bíblia embaixo assim. O Senhor é tardio em irar-se. Ele está dizendo que Deus é tardio em irar-se. Quanto será que demora para Deus se irar? 1 hora? 10 segundos? 2 dias? 1 mês? 1 ano? Isso aí depende. No caso de Nínive, quanto demorou para Deus se irar? 100 anos. Demorou, hein? Ela é tardio mesmo para irar essa, hein? A gente se ira em 5 segundos, pisa no teu calo, aí você já berra, não é verdade? Deus é tardio em irar-se. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e agora o X da história. E é o culpado, não tem por inocente, mesmo que seja filho, mesmo que seja servo. Aliás, a Bíblia diz que maior juízo haverá sobre os de dentro. Por que dos de dentro haverá mais juízo? Há um momento que Jesus, ele chega no âmago da questão e diz assim: hipócritas fariseus, do povo dele, judeu, hipócritas fariseus, as prostitutas vos precederão no reino. Já pensou? Jesus diz isso. Hipócritas fariseus, as prostitutas os precederão. Por que as prostitutas precederão os fariseus lá? Fariseus hipócritas. Deus suporta mais uma prostituta do que um hipócrita.
Ele é mais tardio em irar-se com uma prostituta do que um hipócrita. Ele não chamou as prostitutas de raça de víboras, mas ele chamou os hipócritas de raça de víboras. Por quê? Porque valores nossos não são os valores de Deus. A prostituta é uma prostituta. Ela é errada? É errada. Se continuar assim vai para o inferno? Vai. Mas ela tem chance muito mais do que o hipócrita. Por quê? Porque você chega para uma prostituta e fala, eu sou prostituta. Ela fala, sou mesmo. O que eu vou fazer? Estou nessa vida, caí por isso, caí por aquilo, estou aqui. Ela não nega. Ela não finge. Mas o hipócrita, fariseu hipócrita, né? E diz assim, aqueles que se sentam nos primeiros bancos da sinagoga e se colocam de pé para fazer destaque. Olha o julgamento de Deus, como os pensamentos de Deus não são os nossos. Que coisa. O hipócrita é o fingido. O hipócrita é o que mente, o hipócrita é o que engana, o hipócrita é aquele que conduz os outros à perdição. Se eu for hipócrita aqui, eu estou levando 200 comigo. Então, o Senhor não tem por inocente o culpado. E eu disse que os de dentro sofreriam maior contundência das mãos de Deus, é lógico. Eu lembro da minha falecida mãe, sabe? Eu morava perto de uma linha do trem, né? A famosa antiga Santo Jundiaí. Peguei trem 25 anos da minha vida, irmãos. Aquela sardinha lá. Agora tem trem, agora a cada 12 minutos tem um trem. O trem era de 1 hora em 1 hora. Era uma coisa boa lá. Para entrar assim, a gente entrava de ré. A gente chegava assim na porta, cheio, você punha o pé na porta assim e entrava, né? A porta fechava assim, e você voltava assim na porta, porque é cheio. Então, mas a minha casa era perto da linha do trem. E era um perigo, eu tive amiguinhos que morreram, pelo menos morreu, o trem atropelou. E tinha o morro assim, onde tinha o campinho para jogar, tinha que atravessar a linha. E a minha mãe falava, você pode fazer tudo, não atravessa a linha, que eu não quero que atravesse, que é perigoso. E eu, que nem Jonas, certo? Eu atravessava a linha e ia para jogar bola. Na cara que eu ia. Todo mundo ia. Tinha um trator que estava fazendo uma terraplanagem no morro, aquele monte de terra vermelha, assim, sabe? A gente escorregava naquela terra e tal, era uma beleza. E a gente atravessava a linha. Um dia, teve um crentinho chamado Elias, foi lá e me entregou para minha mãe. O Walter está lá depois da linha. Por isso que eu não gostava de crente. Ele, dedo duro. Foi lá e me entregou. Quando eu cheguei em casa, minha mãe, assim, discretamente, né, estava à minha espera. Minha mãe era leve, ela pegava assim, o rodo, assim, cascava na gente com o rodo. Então, eu levei. E o que eu falava para ela? Mãe, por que eu tenho que apanhar? Só eu. E tinha os vizinhos. O Silvio estava lá, o Toninho estava lá, tinha um que chamava Cachorrinho. O Cachorrinho estava lá, o outro estava lá, todo mundo estava lá. Ela esperava, ela dar a lista para ela. Ela falava assim, não tenho nada a ver com eles. Eu tenho a ver com você, vai apanhar. E batia. Minha mãe e meu pai nunca relou a mão da gente, mas minha mãe cascava. Graças a Deus, aprendi muito com ela. Né? Ela falou, não tenho nada a ver com eles. Eu tenho a ver com meu filho. Por que Deus não é diferente? Não é diferente, não. Os outros estão perdidos, certo? Lógico que ele se preocupa que todos cheguem a ele, mas a preocupação é com os de dentro, irmãos. Nós é que temos o compromisso. Você que falou que o aceita como Salvador e criou um elo de você ter o compromisso com ele e ele com você. Então, ele tem esse compromisso conosco. E a minha mãe exigia na educação que eu não fosse igual aos outros. Os outros, o problema é deles, eu estou tratando com você. Deus está tratando conosco hoje aqui. Deus está tratando com você. Amanhã, segundona, que o negócio é bravo e tal, mas você vai correr para quem? Para Ele. E Ele tem o compromisso de te abençoar. Os outros não sei. Eu não sei. Mas com você Deus tem o compromisso. Com você que se declarou filho de Deus.
A Bíblia diz assim, não é o empregado que herda, é o filho que herda. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, a preocupação dele é conosco, com você, comigo. E ele vem aqui, meus irmãos, e diz assim, olha, eu não tenho por inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Quer dizer, Ele faz o que tem que ser feito. Então, você vai depois ler Naum, aí, ó, eu tenho um monte de coisa para fazer, não vai dar tempo. Você vai ler, e você vai ver que, olha, alguns são para os tópicos para você entender. 2,13 de Naum. 2,13. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leãozinhos, e arrancarei da tua terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Olha o 3, capítulo 3 de Naum, versículo 1. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo, estrépido de açoite, e o estrondo do ruído das rodas dos cavalos atropela os carros, né? Ele está dizendo aqui, olha o 4, por causa da 3,4, por causa da multidão dos pecados e muito graciosa meretriz das vossas feitiçarias, né? Dos deleites das gerações com feitiçarias. Então, o que tinha nessa Nínive que Deus tinha libertado, que Deus tinha poupado, que Deus tinha amado, que Deus tinha se arrependido de ter destruído e deu a chance, quer dizer, trouxe essa cidade por perto dele, abençoou essa cidade, poupou essa cidade. Mas o que acontece? Era uma cidade ensanguentada, quer dizer, sangue inocente. Eles tinham uma fortaleza, então eles ganhavam as guerras dos vizinhos, eles viviam dos despojos da guerra, quer dizer, mãos ensanguentadas. Então ele diz assim, ai de cidade ensanguentada, cheia de mentiras, de enganos, de rapinas, guerras para saquear os outros, multidões de prostituições, muitas feitiçarias, embriaguez, opressão. Tudo isso tinha nessa Nínive que tinha sido liberta, tinha sido abençoada, tinha sido poupada. Mas passaram-se 100 anos e a paciência de Deus foi se esgotando. Eu quero dizer para vocês, sabe, a gente tem a ideia de falar, eu vou cair, eu vou fazer, mas Deus perdoa de novo. Eu vou cair, mas Deus é perdoador. Quantas vezes 7? Olha a matemática, senhor, 70 vezes 7. E nós começamos a negociar com Deus, mas eu quero dizer que tem momentos que há um limite de Deus. Porque Ele não tem por inocente o culpado. Seja quem for. A alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra de Deus. É porque nós estamos aí, tem alguns aí, sabe, magnatas do Evangelho, que parece que eles são intocáveis. Eles podem errar, eles podem roubar, eles podem determinar, eles podem meter o pé pelas mãos, eles podem enganar o povo, e parece que nada acontece. Vai acontecer, porque há um limite. Se vai durar 100 anos, eu não sei. Se vai durar 10 anos, eu não sei. Se vai ser um mês, eu não sei. Mas vai chegar um momento que Deus não tem por inocente o culpado. Certo? Mas nós estamos debaixo da graça. Mas a graça não é para encobrir pecado. A graça é para nos transformar e nos libertar do pecado. Mas aquela alma que continuar pecando, essa vai perecer. Porque é um caminho a ser escolhido. Nós contamos com a graça, quando estamos debaixo da graça, que erramos, não por culpa, mas erramos por por instinto, erramos em alguma coisa que não vigiamos. Deus compreende isso, mas como nós, quando nós chegarmos e ficamos insistindo no pecado, já somos culpados, e Deus não tem por inocente o culpado, não. Nós pregamos aqui há 2 domingos passados, 3 domingos, há pecados que são para a morte, e isso eu digo que vós não ore por eles. Deus ajuda, erra. Deus levanta, erra. Deus perdoa, erra. Deus restaura, erra. Deus tenta transformar, erra. Chega um momento que Deus fala assim, agora bastou. Então, irmãos, eu não quero experimentar o limite de Deus. Então desperta.
Então é aquele que permanece. A palavra de Deus diz assim, não é só aceitar, mas é permanecer. Deus quer que você dê fruto, e fruto que permaneça, meu irmão. A palavra é hoje permanecer. Nínive não permaneceu. Contudo, olha que rebuliço, no bom sentido, Deus fez para que Nínive fosse alcançado. O homem desistiu, foi para lá, ele meteu um peixe lá, vomitou o cidadão lá, falou, é aqui, ó, essa cidade precisa. Quer dizer, o investimento que Deus fez para que aquela cidade fosse liberta. O Senhor fez um investimento na tua vida e fez no meu. Sabe que investimento foi esse? O filho dele pregado na cruz. Esse foi o investimento que ele fez em nós. Eu não posso chamar isso mas só para você entender. Essa foi a aposta, quer dizer, Deus não aposta, mas para você entender isso. Isso foi o que ele bancou. Porque ele nos amou de tal maneira que deu o filho dele, que não foi tragado por um peixe, mas foi tragado pela sepultura por 3 dias. Mas como lá o sinal era do profeta Jonas, que o peixe foi lá e vomitou Jonas lá, a sepultura não segurou a Jesus, e ele ressuscitou pelo poder do Pai, e ele ressurgiu, por você, por mim. Então, irmãos, não vamos fazer isso barato, não vamos fazer isso de qualquer maneira, mas vamos permanecer. Nínive tinha sido liberta, tinha se convertido, diz lá. Mas se passaram 100 anos, eu falo 100 anos para uma cidade não é muita coisa não. 1, 2 gerações. E tudo voltou à mesma coisa. A palavra de Deus diz assim, é o crente que está no caminho, e larga do caminho, sai do caminho, vai para outras variantes da sua vida. É como a porca que volta para o despojadouro de lama. É como o cão que volta para o seu próprio vômito. Então, irmãos, se um dia Deus permitiu e fez com que Jesus descesse à sepultura e ressurgisse para salvar a tua alma, vigia para não perdê-la. Vigia para não cair novamente. Vigia para você não se desviar. E se você um dia aconteceu isso com você, e hoje eu te digo, você está no limite ainda de Deus, é tempo de você voltar, é tempo de você pular para o caminho, é tempo de você retornar, para nunca mais sair, é tempo de você se restaurar, porque aquele que aceita tem que permanecer. Os que permanecem vão ser salvos, porque um dia Jesus vai voltar, e nós temos que estar numa posição. Em que Nínive você está? Naquela que foi restaurada? Nessa que se perdeu? Quanto tempo passou que um dia Jesus entrou no teu coração, um dia você sentiu essa bênção que é ter o Senhor, você sentiu a presença dEle, por que não sente mais? Por que caiu fora? Por que você evita isso? Porque Deus está dizendo para você, é por aqui, e você quer pegar o navio para Tarsis. Deus está falando, meu filho, é por aqui, e você quer ir para lá. Mas agora não tem mais peixe para te engolir e trazer você de volta. Porque Ele já mandou o maior, que é Jesus Cristo, para fazer isso. Não temos mais outra chance. Já foi nos dada a maior delas, porque bastou um só sacrifício por nós todos. Então não espere um peixe ir te morder e trazer, não, você tem que voltar com os seus pés, e voltar para o caminho. A ressurreição é a vida, que é Jesus. Um dia você aceitou, um dia você foi abençoado, né? Aquela cidade foi abençoada. Por que não permaneceu? Por causa das suas próprias concupiscências. Só 2 textos para terminar, só vou citar os textos. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: portanto,
1 João 2,24. Marca lá, isso. Porque, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Você ouviu desde o princípio. E se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Você anotou esse versículo aí, irmão? Você que ganhou a Bíblia nova hoje, risca ela embaixo aí. Ó, vou ler de novo para você. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, você tem ouvido que Deus te ama, Ele morreu por você e você é um salvo. Não desvie o seu pé nem para a direita nem para a esquerda. Despertai, vós que estáis dormentes aí. Orai e vigiai. Orai sem cessar. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Esteja no teu coração. Não deixe que o inimigo venha e roube. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, quer dizer, se você guardou, como o salmista diz assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se você fez isso, né? Aquilo que desde o princípio você ouviu, você permaneceu, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Eu tinha mais 5 versículos, esse mata tudo, não precisa mais nada. O permanecer. Hoje é o dia de você voltar para permanecer. Não sei, eu poderia dizer para você, você que está afastado, eu vou orar por você, vou orar mesmo. Você vai se sentir envergonhado? Vai se sentir isso? Vai se sentir... Não. Quem tem que ser envergonhado aqui hoje é Satanás. Quem tem que ser envergonhado hoje aqui é o inimigo. Você é bem-vindo de volta. Você, né? E assim voltarão e você volta. Hoje é tempo de você readquirir a condição de filho e não de bastardo. Hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você vir para a vida, né? Desautorizar o inimigo de mexer na tua vida, de você voltar para o quartel.